Você já esteve perto de alguém e, depois de um tempo, sentiu um cansaço inexplicável, como se toda a sua energia tivesse sido sugada? Já saiu de uma conversa se sentindo pesado, angustiado ou até confuso, sem entender exatamente o porquê? Isso pode parecer um fenômeno sutil, mas Carl Jung descobriu que existem pessoas que drenam nossa energia emocional sem que percebamos, e isso não acontece por acaso. O inconsciente humano tem mecanismos profundos que fazem com que algumas relações sejam verdadeiras trocas de energia, enquanto outras funcionam como uma drenagem emocional constante. E se você não entender como isso acontece, pode se ver repetidamente cercado por pessoas que te deixam esgotado sem explicação. Mas como isso funciona? Essas pessoas fazem isso de propósito? Será que você também pode estar drenando a energia de alguém sem perceber? Neste vídeo vamos explorar por que certas pessoas sugam sua energia e como isso acontece no inconsciente, a relação entre projeção psicológica e vampiros emocionais, os sinais ocultos que indicam que alguém está drenando sua vitalidade, o impacto dessas relações na sua saúde mental e emocional, como se proteger e restaurar sua energia para evitar esse esgotamento. Se você sente que sua energia desaparece perto de certas pessoas, talvez seja a hora de entender como isso acontece e como se proteger. No próximo capítulo, vamos falar sobre por que certas pessoas drenam sua energia emocional e como esse fenômeno é mais comum do que imaginamos. Você já se perguntou por que algumas pessoas fazem você se sentir leve e energizado, enquanto outras parecem sugar toda a sua vitalidade? Carl Jung descobriu que isso acontece porque as interações humanas não são apenas trocas de palavras e gestos, mas também trocas de energia emocional e psíquica. Cada conversa, cada olhar e cada relação envolve uma dinâmica invisível que pode tanto fortalecer quanto esgotar você. Pessoas que drenam sua energia muitas vezes não fazem isso intencionalmente. Na maioria dos casos, elas estão lidando com seus próprios vazios emocionais e inconscientemente buscam nos outros uma forma de preenchê-los. São indivíduos que carregam emoções pesadas, como medo, insegurança, raiva reprimida ou frustração constante. Isso pode acontecer de diversas formas. Carregam um peso emocional constante. São pessoas que sempre trazem problemas, se colocam no papel de vítimas e exigem sua atenção para suas dores, sem dar espaço para equilíbrio na relação. Criam conflitos desnecessários. Algumas pessoas se alimentam da energia emocional alheia por meio de discussões, dramas e tensões constantes, pois é assim que sentem que têm controle ou importância. São altamente negativas. Você pode perceber que, independentemente do que acontece, elas sempre encontram um motivo para reclamar ou enxergar o lado ruim de tudo. Geram culpa e manipulação emocional. Algumas pessoas drenam sua energia ao fazer você se sentir constantemente responsável pelo bem-estar delas, criando um vínculo baseado na culpa e na obrigação. A questão principal é que o inconsciente humano funciona por espelhamento, ou seja, quando estamos perto de alguém que carrega um peso emocional intenso, podemos inconscientemente absorver essa carga sem perceber. Jung nos mostra que, se não estivermos atentos a essas dinâmicas, podemos acabar entrando em padrões de relações onde nossa energia sempre será sugada. Mas será que o problema está apenas na outra pessoa? Ou será que nosso próprio inconsciente também tem um papel nesse processo? No próximo capítulo, vamos explorar os mecanismos inconscientes por trás desse fenômeno e como, sem perceber, você pode estar abrindo espaço para que sua energia seja drenada. Se algumas pessoas drenam nossa energia, por que permitimos que isso aconteça? A resposta está no nosso próprio inconsciente. Muitas vezes, sem perceber, somos nós mesmos que abrimos as portas para essas relações desgastantes. Carl Jung nos ensina que tudo o que acontece na nossa vida emocional tem raízes profundas no que carregamos dentro de nós. Existem 3 mecanismos principais que explicam por que algumas pessoas sugam sua energia e por que você pode estar vulnerável a isso. Abertura inconsciente para absorver a dor dos outros.
Algumas pessoas têm um padrão inconsciente de assumir o papel de curador nos relacionamentos. Elas acreditam, muitas vezes sem perceber, que têm a missão de resolver os problemas alheios. Essa tendência pode vir de uma infância onde precisaram cuidar emocionalmente dos pais, de uma busca por aceitação ou até de uma necessidade de sentir que tem valor. O problema é que, ao se colocar sempre nesse papel, você se torna um ímã para pessoas emocionalmente drenantes. Elas percebem, mesmo sem querer, que podem despejar suas dores em você e que você estará sempre disponível para absorvê-las. 2. A repetição de padrões inconscientes. Jung acreditava que nós recriamos na vida adulta os padrões emocionais que vivemos na infância. Se crescemos em um ambiente onde precisávamos lutar por atenção, lidar com conflitos constantes ou estar sempre disponíveis para os outros, podemos repetir esse padrão nos relacionamentos atuais. Isso faz com que, inconscientemente, aceitemos relações onde a nossa energia sempre é sugada. A sombra e a projeção emocional Jung nos mostra que o que evitamos enxergar em nós mesmos acaba se manifestando através dos outros. Isso significa que, se você tem dificuldade em estabelecer limites ou em reconhecer seu próprio valor, pode acabar atraindo pessoas que refletem essas questões de forma extrema. Por exemplo, se você tem medo de desagradar os outros, pode atrair pessoas que exigem constantemente sua atenção. Se você sente que precisa ser útil para ser amado, pode se envolver com pessoas que sempre dependem de você emocionalmente. Se você evita confrontos, pode acabar cercado por indivíduos que se aproveitam dessa passividade. O ponto central é que, para evitar que essas pessoas drenem sua energia, você precisa primeiro entender como seu próprio inconsciente permite que isso aconteça. Mas como identificar quando alguém está sugando sua energia antes que o dano seja feito? No próximo capítulo, vamos explorar os sinais ocultos que indicam que você está sendo drenado emocionalmente. Nem sempre é fácil perceber quando estamos sendo drenados emocionalmente. Às vezes, só notamos depois de muito tempo, quando já estamos esgotados e sem forças. Carl Jung descobriu que o inconsciente dá sinais sutis antes que o desgaste se torne evidente, mas a maioria das pessoas ignora esses alertas. Por isso, é fundamental aprender a identificar os sintomas antes que o impacto emocional se torne irreversível. Fadiga emocional inexplicável. Se depois de conversar com alguém, você sente cansaço mental, desânimo ou até um peso emocional, isso pode ser um sinal de que sua energia está sendo drenada. Diferente do cansaço físico, essa fadiga parece surgir do nada e não melhora com descanso. Sensação de culpa constante. Você sente que precisa estar sempre disponível para determinada pessoa? Que se não ajudar, vai se sentir culpado? Muitas vezes aqueles que drenam nossa energia usam a culpa como ferramenta para nos manter presos a eles. Ansiedade antes do contato. Se você sente um aperto no peito, um desconforto ou até um alívio quando evita falar com alguém, esse é um forte indício de que a relação está sugando sua energia. O inconsciente percebe antes mesmo que a mente racional processe. Discussões que sempre giram em torno do outro. Se todas as conversas acabam sendo sobre os problemas da outra pessoa e você sente que nunca há espaço para suas próprias emoções, isso pode indicar um desequilíbrio na troca emocional. Dificuldade em estabelecer limites. Você tenta se afastar, mas sente que a pessoa sempre encontra um jeito de puxá-lo de volta? Se você se sente emocionalmente obrigado a estar presente, pode ser um sinal de manipulação inconsciente. Sensação de alívio após o afastamento. Já percebeu que, quando se distancia de algumas pessoas, sua mente fica mais leve e você sente que tem mais energia? Se o simples fato de não estar perto de alguém já traz uma sensação de libertação, esse é um dos sinais mais claros de que sua energia estava sendo sugada. Esses sinais mostram que há algo errado na dinâmica da relação. Mas qual o impacto disso na sua vida a longo prazo? No próximo capítulo, vamos entender como essas relações afetam sua saúde mental e emocional sem que você perceba. Conviver com pessoas que drenam sua energia não causa apenas um cansaço momentâneo.
A longo prazo, esse tipo de relação pode afetar profundamente sua saúde mental, seu estado emocional e até sua percepção sobre si mesmo. Carl Jung descobriu que o inconsciente humano responde a esse desgaste de formas que nem sempre percebemos de imediato. Quanto mais tempo ficamos presos a esse tipo de dinâmica, maiores são os impactos negativos. Esgotamento emocional constante. Quando sua energia está sendo sugada repetidamente, sua mente entra em um estado de fadiga emocional. Isso pode se manifestar como desânimo, dificuldade de concentração e até uma sensação de vazio, como se você não tivesse mais forças para lidar com seus próprios sentimentos. Ansiedade e estresse crônico, a convivência com pessoas drenantes pode ativar um estado de alerta constante. Você nunca sabe como será a próxima interação, se haverá cobranças emocionais ou manipulação. Esse estresse acumulado pode gerar insônia, dores físicas e até sintomas de ansiedade generalizada, perda da própria identidade. Quanto mais tempo passamos absorvendo os problemas e as emoções dos outros, mais difícil se torna distinguir nossas próprias vontades e sentimentos. Algumas pessoas chegam a um ponto em que não sabem mais o que querem ou quem realmente são, pois passaram tempo demais vivendo em função do outro. Padrões inconscientes de submissão. Se você permite que essas relações se repitam, seu inconsciente pode começar a aceitar esse tipo de dinâmica como algo normal. Isso significa que, mesmo que uma relação drenante termine, você pode acabar atraindo novas pessoas que reproduzem o mesmo padrão. Desenvolvimento de crenças limitantes. Com o tempo, essas interações podem reforçar a ideia de que você precisa se sacrificar para ser amado, que suas necessidades não são tão importantes ou que não merece relações saudáveis. Jung nos alerta que crenças inconscientes moldam a nossa realidade. E se você acredita que sempre será sugado emocionalmente, pode acabar perpetuando esse ciclo. O mais preocupante é que muitas pessoas só percebem o impacto dessas relações quando já estão emocionalmente esgotadas. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. No próximo capítulo, vamos explorar como se proteger dessas relações e restaurar sua energia emocional para evitar esse desgaste contínuo. Agora que você entende como certas pessoas drenam sua energia e o impacto que isso tem na sua vida, a pergunta essencial é: como se proteger? Carl Jung acreditava que a melhor forma de evitar essas relações não é fugir delas, mas sim desenvolver consciência e autodomínio emocional. Se você aprende a reconhecer os padrões antes que eles se instalem, pode estabelecer limites mais firmes e preservar sua energia. Aqui estão algumas estratégias para se proteger e restaurar sua energia emocional. Aprenda a identificar padrões antes que eles se repitam. Se você já percebeu que tende a atrair pessoas que sugam sua energia, o primeiro passo é estar atento aos sinais desde o início. Observe como você se sente depois de interagir com alguém. Se houver cansaço, culpa ou sensação de peso emocional, algo está errado. Estabeleça limites claros e firmes. Muitas pessoas drenantes vão testar seus limites para ver até onde podem ir. Se você sempre cede, elas continuarão sugando sua energia. Aprenda a dizer não sem culpa e sem necessidade de explicações excessivas. Um limite claro evita desgastes desnecessários. Evite justificar seu afastamento. Se você sente que precisa se afastar de alguém, não precisa se explicar ou pedir permissão para isso. Apenas faça. Quanto mais tentamos justificar nossa decisão, mais damos espaço para a manipulação emocional. Desenvolva sua autonomia emocional. Pessoas emocionalmente drenantes muitas vezes se aproveitam de quem tem dificuldade em lidar com a solidão ou que precisa da validação dos outros. Quando você fortalece sua conexão consigo mesmo, se torna menos vulnerável a esse tipo de relação. Mantenha sua energia equilibrada. Jung nos ensina que a melhor defesa contra influências externas é fortalecer sua própria psique. Práticas, como meditação, exercícios físicos, hobbies que te dão prazer e momentos de solitude,
ajudam a manter sua energia emocional protegida. Saia da posição de salvador. Se você sente que está sempre ajudando os outros e colocando suas necessidades em segundo plano, talvez seu próprio inconsciente esteja te levando a esse papel. Você não é responsável por carregar os problemas de ninguém. Liberte-se desse peso. Crie um círculo de relações saudáveis. O melhor antídoto para relações drenantes é cultivar conexões que sejam genuinamente equilibradas e energizantes. Cerque-se de pessoas que te fazem sentir bem, que oferecem apoio mútuo e que respeitam seu espaço emocional. Se proteger emocionalmente não significa se isolar, mas sim escolher conscientemente onde e com quem investir sua energia. No próximo capítulo, vamos concluir essa jornada com uma reflexão sobre como aplicar esse conhecimento no dia a dia para criar relações mais saudáveis e equilibradas. Nem todas as relações são equilibradas. Algumas trazem crescimento, conexão e bem-estar. Outras, no entanto, sugam nossa energia sem que percebamos. Carl Jung nos mostrou que o que aceitamos em nossas vidas reflete diretamente nossa relação com o nosso inconsciente. Se nos cercamos de pessoas que drenam nossa energia, isso pode ser um sinal de que ainda temos padrões inconscientes que precisam ser reconhecidos e transformados. A boa notícia é que você não precisa continuar nesse ciclo. Agora que entende como essas dinâmicas funcionam, como identificar os sinais e, principalmente, como se proteger, você tem o poder de fazer escolhas mais saudáveis para a sua vida emocional. Reflita sobre as perguntas a seguir. Você sente que tem pessoas ao seu redor que sugam sua energia? Você percebe padrões se repetindo em seus relacionamentos? Você tem dificuldade em estabelecer limites e dizer não? Se essas questões ressoam com você, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Muitas vezes, só reconhecer o que está acontecendo já é o primeiro passo para a mudança. O inconsciente sempre nos envia sinais. A questão é: você está ouvindo?